Então, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro aqui. Então, espero que esteja tudo bem com vocês, que a gente esteja realmente aprofundando, né, nesse processo, que esses ensinamentos possam estar sendo úteis para a gente, assim, né? A gente transformar a nossa própria prática, a nossa compreensão da nossa existência, né? As nossas relações, né? Esse é o ponto. E que a gente possa estar tendo cada vez mais confiança, né, no caminho, assim, que esse é o mais importante, né? Então, hoje, queridos, eu pensei o seguinte: a gente tinha terminado o capítulo, né, na última encontro, a gente terminou o capítulo das instruções explícitas, e a gente iria iniciar hoje, vai iniciar depois, né, não vai ser hoje. A gente vai iniciar o capítulo A Realização de Shamatha. Mas eu achei interessante a gente, hoje, a gente aproveitar, eu estou fazendo o paralelo, né, desse estudo do Vajra Essence com o estudo do Tantra Vajra, que é o mesmo conteúdo assim do ensinamento, só que com perspectivas um pouco diferentes, né, que o do John Limpa traz para nós. Então, seguindo aqueles vídeos, a sequência que a gente estava vendo, né, do Tantra Vajra, foi o retiro de 2019 lá no SEB, a gente vai ver hoje o vídeo 16. A gente já viu o vídeo 14, foi o último, 15 é perguntas e respostas, aí a gente pulou. A gente vai ver o 16, que é a continuidade da sequência do que a gente estava vendo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler qual vai ser o conteúdo que o Lama vai abordar hoje, vou ler o trechinho do Tantra Vajra que ele vai abordar, só para a gente já se situar, mas não agora. A gente vai fazer as preces com o Lama Santa e o Lama Alan, porque o vídeo começa com as preces, então a gente já entra na, na, na energia deles, assim, né? E antes de o Lama retornar para o texto, ele vai dar um ensinamento sobre como diferenciar, né? Deixar claro, né, a prática formal da prática fora da almofada, da prática informal. Que a gente precisa ter bem claro que são duas práticas, assim, né, que a gente vai se engajar, né? Elas não são iguais, no sentido de que a prática formal tem uma coisa específica que está sendo feita, e no caso a prática de shamatha a gente vai fazer, e a prática informal a gente vai integrar os ensinamentos no nosso dia a dia, todo o caminho, né, as perfeições, né, a gente vai fazer basicamente o treinamento da mente em 7 pontos, né? Mantendo e sempre que possível a gente mantendo o nosso reconhecimento dessa dimensão interna que a gente está se familiarizando com a prática de shamatha, né? Que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos das aparências, tomar a consciência e as aparências como caminho. Então que a gente fique claro o que a gente vai fazer na almofada e o que a gente vai depois continuar fazendo fora da almofada, né? Então o Lama vai começar dando essa dica para nós, assim, né? E depois aí ele vai fazer uma prática de silêncio, aí a gente vai fazer uma prática curtinha, ele vai fazer 24 minutos lá, mas a gente faz 10 minutinhos de silêncio, só pra gente, né, receber as bênçãos, assim, do que ele falou, e aí a gente aquieta. E aí a gente segue para a leitura do texto, que o texto vai se referir a como nunca se separar da experiência das instruções práticas, que aí vai ligar o ensinamento de que esse caminho é um caminho claro e profundo, mas ele precisa ser, digamos assim, a gente precisa estar em contato com mestres que realizaram esse caminho, para poder a gente ter a ajuda realmente necessária nesse processo, certo? A gente precisa ter essa possibilidade, se a gente for realmente, né, não na nossa prática diária, mas se a gente for entrar em retiro, se a gente quiser aprofundar em algum momento, como ele falou no domingo, né, vai chegar um momento que a gente paulatinamente vai se estabelecendo na confiança do caminho e pode ser que chegue um momento que a gente queira começar realmente a aprofundar a nossa prática. Fazer retiros, 3 meses, 6 meses, e aí a gente vai precisar de ter clareza de que não é um caminho qualquer, é um caminho profundo que precisa de um guia que tenha como nos ajudar nesse processo, certo? Então o tema vai ser um pouco sobre isso, assim, essa parte do texto que ele vai trilhar. Que é importante porque antes do John Limpa já nos alertou, né, que mestres tolos podem, em vez de nos ajudar, podem nos atrapalhar muito, né, no processo. Então que a gente cuide, assim, de receber orientações de mestres que realmente têm experiência nesse caminho. Que é o caminho do Dzogchen, esse aqui é o caminho mais profundo, que a gente vai acessar
nossas marcas mais profundas, assim. E os não das experiências meditativas podem ser muito perturbadoras. Então, se a gente não tiver confiança, preparo, maturidade e ajuda, a gente pode se embananar, pode se atrapalhar um pouco, né? Isso eu tô falando para o momento que a gente quiser decidir, se for o caso, se aprofundar de fato, fazer um retiro e tal. Mas agora a gente está se familiarizando, a gente está praticando um pouco, a gente talvez alguém já tenha uma experiência ali de retiros mais curtos, a gente vai fazendo o que é possível para nós também, né? Que tem as nossas conexões, a nossa situação kármica, família, a gente tem todo esse processo. Então a gente vai caminhando à medida que a gente tem esses méritos, né? Que as condições vão se dando e a gente vai sem causar mais perturbação, porque o caminho não é para a gente se perturbar e nem perturbar os outros. É ao contrário, é para a gente realmente se liberar e manifestar as qualidades dessa liberação, que é amor, compaixão, né? Equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, né? Sabedoria. Então, isso são as qualidades da mente iluminada, né? Então, tá bem assim? Vamos fazer isso. O vídeo não é muito longo, porque ele vai falar 20 minutos no começo. Essa é a orientação sobre a prática formal e a prática fora da almofada. Aí a gente para uns 5, 10 minutinhos. E aí a gente pega a explicação do texto, que é essa fase do texto do Tantra Vaja, que vai dizer como nunca se separar da experiência das instruções práticas. E aí o Lama vai dar um recadinho importante para nós, assim, né? Tá bem? Então vamos fazer as preces primeiro, com o Lama no vídeo, as preces de refúgio bodhicitta, né? Então eu convido vocês para encontrarem uma posição confortável, alinhar o corpo, soltar o ar estagnado com uma respiração profunda, liberando os venenos da nossa energia. E a gente se conecta então com a motivação mais profunda que nos traz para esses encontros. É a gente realmente reconhecer a nossa verdadeira natureza, liberar toda a nossa confusão, para que a gente possa realmente ajudar as pessoas, nossos amigos, nossos parentes, todas as pessoas que contactarem conosco, que a gente possa ser um espelho dessa liberação, dessa possibilidade dessa liberação, para de fato ajudá-los. Pelo menos não gerar mais confusão com as outras pessoas. E com essa motivação, a gente vai então ouvir o Lama. Fazer as preces inicialmente.
ji hum sanje chodan sochi chodam la jachu bardo dani gyapsu chi dani chunyengi pe sonanchi drula penji sanje drupashu sanje chodan sochi chodam la janju baru dani jamsu chi dagi jinzo kipe sonanchi Drola penji sanje drupashu sanje chodan sochi chodam la chanju bargo dani kyapsu chi dagi shunsho jipe sonanchi drola penji sanje drupaso. Então, vocês estão por aí? Deixa eu só fazer uma observação. Normalmente, o Lama Alan, quando ele conduz os retiros, normalmente ele faz primeiro o refúgio Bodhicitta e depois a prece das 7 linhas. Porque assim que ele primeiro, né, a gente entra em contato com a nossa motivação, né, tomando refúgio Bodhicitta, fazendo refúgio Bodhicitta, e aí a gente evoca a presença de Guru Rinpoche com a prece 7 linhas a seguir, porque em seguida ele disse, a gente pode aproveitar, cada vez que a gente inicia um ensinamento, no caso um retiro com ele, né, que ele faz assim, primeiro refúgio Bodhicitta, depois a prece 7 linhas, porque a gente pode aproveitar, enquanto está fazendo a prece 7 linhas 3 vezes, a gente está recebendo já as 4 iniciações, e aí em seguida você faz a dissolução e funde a sua mente com a mente do Guru. Então, você começa sempre com o Guru Yoga. Então, você pode notar que ele, depois que terminou, só que o Lama Santa, no SEB, eles fazem primeiro os 7 linhas, depois o refúgio, né? Mas ele, provavelmente, enquanto estava recebendo, ele recebeu as 4 iniciações, e depois ele ficou em silêncio um pedaço, né? Todo mundo parou, e ele ficou lá de olhos fechados, em silêncio, provavelmente fazendo a dissolução da visualização, e recebendo, e fundindo a mente dele com a mente de Guru Rinpoche, certo? Que ele já deu, inclusive, essa instrução pra gente, que a gente podia fazer assim, certo? Então, porque a intenção da gente fazer as preces é a gente realmente obter essa bênção de fundir a nossa mente com a mente do Guru, que é a prática principal, principalmente no caminho do Dzogchen, né? Que está sendo dito para nós o tempo inteiro. Guru Yoga é a prática principal do caminho do Dzogchen. Então, eu queria fazer essa observação para vocês, só para vocês notarem isso, né? Porque que ele ficou em silêncio logo depois, um pouquinho ainda, que ele estava fazendo a dissolução da visualização, ele estava de olhos fechados. Enquanto a gente está recitando, a gente normalmente tende a ficar com a mente dispersa. Não, a gente deveria se concentrar na visualização, entendeu? Porque aí a gente traz a nossa mente para a prática. Se a gente só repita babá e a nossa mente fica passeando, a gente não está praticando corretamente. Então, se a gente está fazendo sadhana, se a gente está fazendo uma prece, a gente traz a gente se coloca dentro da mandala de sabedoria. A gente faz a visualização do campo de mérito, da terra pura, de que a gente está olhando, se é dependendo da deidade que a gente está. Então, a gente traz a nossa mente para o ambiente da prática, né? Então, isso é importante, assim, a gente se dá conta disso, assim, não fazer as preces com a mente vagueando, entende? Com a mente vagueando. Então, que é uma forma da gente unir shamatha, e aí, no caso,
a devoção, a prática que a gente está fazendo. Sempre unir shamatha com a prática que a gente está fazendo, que a shamatha é a atenção plena. Então a gente está colocando a nossa mente na prática, né? Certo? Não está a mente dispersa. Tá bom? Eu só queria lembrar disso, eu vou comentar com o pessoal. Aí agora, ele vai começar, antes de pegar o texto, e eu vou ler mais à frente, porque aí pra gente ficar com o conteúdo do texto fresquinho, ele não vai falar agora, mas agora ele vai primeiro falar, né, da importância da gente fazer essa clara distinção entre a prática formal e a prática não formal. Do que a gente precisa cuidar nesses dois momentos, né? Porque a gente vai estar, na verdade, um praticante mesmo sério vai estar praticando o tempo inteiro, né? Seja na meditação ou fora da meditação vai ser a nossa prática, certo? A gente não pensar que está praticando apenas quando está naquela horinha, não sei o quê, na meditação e depois pronto, né? Não, a gente deveria ter essa atitude de transformar a nossa vida em prática, transformar a nossa mente em Dharma, né? Certo? Então ele vai agora fazer esse primeiro comentário, que vai levar mais ou menos uns 18 minutos, e aí ele vai convidar as pessoas para fazer a prática em silêncio, certo? Aí a gente vai fazer um pouquinho de silêncio, só para a gente não ganhar o nosso tempo, não é porque ele ficou 24 minutos, mas a gente não vai fazer agora essa prática assim, vai fazer uma prática curtinha de silêncio, e aí a gente vai seguir a leitura a gente vai ler primeiro o texto que ele vai comentar, só para a gente se inteirar do conteúdo, e aí a gente vai ouvir o Lama comentando, que é bem importante para a gente, assim. Agora que a gente está entendendo o processo, tendo agora a visão geral do caminho e do que a gente vai realmente começar a cultivar, a gente vai começar a cultivar a quietude da consciência e mesmo a diferenciação clara disso, e a primeira atenção plena, que é a atenção plena unifocada, que é repousar simultaneamente na quietude da consciência e meus movimentos da mente. Então, a gente já foi apresentado ao caminho. A gente não está praticando ainda, mas a gente está sendo apresentado ao caminho. E a gente agora, no nosso estudo do Vajrayana, ele vai agora falar exatamente da prática das 4 aplicações da atenção plena, certo? Para quem está praticando. Não é de uma forma teórica, não. Ele vai falar para quem está praticando. O que a pessoa vai estar observando e enfrentando, tal. Então, agora, então, é importante a gente ouvir o Lama falar um pouco sobre isso. Sobre como a gente deve se conectar com esse tipo de ensinamento, né? A importância do mestre, a importância do nosso compromisso, né? Assim, da nossa inteligência também, né? Porque a gente está cultivando um caminho, não é um caminho, a gente não está cultivando shamatha por shamatha, a gente está cultivando shamatha como uma preliminar para poder a gente melhorar a qualidade da nossa mente, para a gente praticar Vipassana e aí Treksho, que é a prática do Dzogchen, propriamente dito. Então, para a gente realmente atravessar para a Rigpa, né? Para a consciência última, né? Para a nossa natureza primordial, assim. Tá bem? Tudo bem? Aí, enquanto a gente estiver ouvindo, um ponto ou outro que eu achar interessante, eu paro pra gente, né? Mas se vocês quiserem também achar necessidade de comentar alguma coisa, aí levanta a mãozinha que a gente vai conversando, tá bem? Pra gente aproveitar, tentar ouvir mesmo o que ele tá dizendo aqui. Então, deixa eu seguir lá. Olha só. So as a brief prelude to this next session, let's draw a clear distinction between the practice on the cushion and off the cushion. Então, para falar um pouquinho sobre essa próxima sessão, ele vai falar o que é essencial na prática formal e fora da almofada. So when we're on the cushion, we are practicing shamatha. Quando nós estamos na almofada, nós estamos sempre praticando shamatha. Which means, by definition, the attention is selective. Significa que, por definição, que a atenção é seletiva. So we have no choice in the early phases, medium phases of this practice, whether or not we feel tactile sensations, the eyes are open, we see visual impressions, we hear sound. We have no choice. But we don't deliberately give any attention to them. It takes some of our attention, but we don't give any. So it's not of interest. Então, nessa fase inicial, pelo menos, a gente não tem escolha se vai surgir aparências dos outros sentidos físicos ou não. Elas vão surgir, mas a gente não dá atenção deliberadamente. Elas vão tomar alguma coisa da nossa atenção, mas a gente não se interessa por elas. Centrally, primarily, as you well know, you're simply resting in that self-knowing, discerning, non-conceptual flow of awareness.
Então a gente descansa no fluxo de consciência não conceitual, discriminativa e descansa nela. But peripherally, or secondarily, we are voluntarily or deliberately aware of the mind, as in the space of the mind, all of the movements of the mind, objective and subjective. Então, principalmente, a gente repousa na consciência, mas a gente deliberadamente nota todos os movimentos que acontecem na mente, todas as imagens, tudo que surge na mente, deliberadamente. But dispassionately. Mas sem nenhuma paixão. Really? As if we don't really care. A gente mesmo não se importa com o que surgir. We care just enough that the thieves don't draw us away. A gente só dá a atenção suficiente para que o que surgir ali não nos arraste. So again, we're finding a middle way there. Então nós vamos encontrar um caminho do meio ali. We're not, as usual, letting our awareness become fused with the appearances, the subjective activities. That's just samsara. So we stop that. Então o que a gente não faz é deixar que a nossa consciência se funda com os eventos objetivos que surgem na mente, com os impulsos subjetivos, porque isso é o samsara. A gente quer interromper isso. So we avoid the extreme of samsara. That's samsara. Então a gente evita o extremo do samsara e se fundir ali é o samsara. But we also avoid the extreme of the facsimile of nirvana. Mas a gente também evita o extremo que é semelhante ao nirvana, um facsímile do nirvana. A complete withdrawal. Que é uma retirada completa. Withdrawal from the mind. A gente se retira da mente. Withdrawal from the desire realm, formless realm, withdrawing into a space that is transcendent. O extremo seria a gente se recolher, se retirar do reino do desejo, da forma e da não forma para um espaço que transcende os reinos. And thereby becoming utterly unaware of samsara, unaware of the mind, because we've just released it. E aí a gente ficaria então completamente inconsciente do samsara, inconsciente da mente, porque a gente soltou completamente. So we're not abiding in this microcosm of samsara, we're not abiding in this facsimile of nirvana, non-abiding. Então a gente não reside, não permanece no samsara e nem permanece nesse facsímile do nirvana, a gente não permanece, não se estabelece. Like the sovereign sitting firmly upon the throne, but fully attentive to, aware of the people coming into the attendance hall. Como o rei que fica sentado firme no trono, só notando as pessoas que entram na sala de audiência. But crucially, not identifying with any of them as I or mine, they're not, and not reifying any of them, even the emotions, desires, appearances, as if they exist from their own side, because they do not. So fully present, but without identifying with and without reifying. Então a gente fica completamente presente com o que surge na mente, mas sem se identificar com nada daquilo e sem reificar nada do que surgir, como se tivesse existência inerente, porque não tem. Então a gente fica totalmente presente sem se identificar e sem reificar. And that's the practice on the cushion. E essa é a prática na almofada. And in so doing, with nothing more elaborate than that, then the mind will settle in its natural state. E fazendo isso, sem nada mais elaborado, a mente vai se estabelecer em seu estado natural. And that is, over time, the five physical senses will withdraw into mental awareness. Com o tempo, os 5 sentidos físicos vão a consciência dos 5 sentidos físicos vai se recolher na consciência mental. And the appearances in the space of the mind, as well as the subjective activities of the mind, will subside and dissolve into the substrate and into the substrate consciousness. E as aparências que surgem ali na mente, com o tempo, elas vão ceder, vão se dissolver no substrato, e os impulsos subjetivos da mente vão também ceder e se dissolver na consciência substrato. And then your mind has settled in its relative natural state. E aí então a mente se estabeleceu no seu estado natural relativo. So to respond a little bit more to that one question from last night about Pronto. Só para a gente ir
checando, né? Aqui ele deu a instrução do que fazer, pra gente que está seguindo esse caminho do descrito do John Limpa no Vajrayasas, que é a primeira fase 1, é tomar a mente como caminho e realizar os 4 tipos de atenção plena, que vai ser a atenção plena unifocada, a atenção plena manifesta, ausência de atenção plena e atenção plena autoiluminadora, certo? As 2 primeiras a consciência ainda lidando com as aparências, unifocadamente, outras sem esforço, manifesta. Depois, essas aparências externas vão estar dissolvidas no substrato, a gente vai experienciar o substrato, que é a terceira, a ausência de atenção plena. E a gente vai estar experienciando essa claridade vazia e amplamente aberta do substrato, mas imediatamente a gente vai experimentar a consciência substrato, a atenção plena autoiluminadora, que aí é como se a consciência se reconhece ali, né, nesse espaço também, né? Então a consciência o espaço e a consciência do espaço. Então aí é o atingimento de shamatha, certo? Aí ele diz, o que a gente vai fazer nessa prática? Ele lembrou a gente de novo, somente repousar na quietude da consciência, sem a gente se interessar, porque no começo as aparências dos sentidos vão tentar roubar a nossa atenção, sensações táteis, sons, imagens, né, que tiverem no nosso ambiente ali, vão tentar roubar a nossa atenção, mas a gente não vai dar atenção a elas. O que a gente vai dar atenção é repousar na quietude da consciência, nesse espaço aberto e luminoso, como inocente, que é a experiência da própria consciência, e vai dar deliberadamente atenção ao espaço da mente, ao que surgir no espaço da mente, apenas o suficiente para a gente não ficar desengajada da mente. Porque, como ele disse, a gente não vai praticar esse facsímile do nirvana, que é se desengajar. É um facsímile, não é o nirvana, se desengajar. Ficar inconsciente do que está dessas dimensões. Então, a gente não vai ficar inconsciente da mente, nem inconsciente do reino da forma e da não forma. A gente não vai para um space out, assim, tipo, não é essa a prática. Isso aí é um facsímile do nirvana e não é a prática que a gente está fazendo. É um extremo. Outro extremo é a gente ficar seguindo as aparências, se reificando, se identificando, que esse é o samsara, ele diz. A gente nem vai estar agora na prática reeditando o samsara, que é assim que a gente está normalmente, e nem a gente vai estar recolhido a nossa atenção de tudo e meio que indo para um lugar meio inconsciente. Porque a gente aí também não é esse o caminho. O caminho é estar completamente presente na experiência da consciência e notando o que está acontecendo na mente. Notando o suficiente para não ser arrastado. Como um rei, ele botou aquela metáfora, né? Como um rei numa sala de audiência que não se move, mas vê tudo o que está acontecendo. Não se identifica, não vai atrás das pessoas e fica ali. Então, essa é a prática. Então, a gente vai estar presente. A gente não vai estar indo atrás, é só notar o suficiente para não ser arrastado dos movimentos que surgirem na mente, tanto as aparências objetivas, que são as memórias, pensamentos, imagens, como as aparências subjetivas, que têm a ver com emoções, impulsos, que tem a ver com o próprio observador, que modifica o observador, né? Que afeta o observador, que são os impulsos subjetivos. Então, a gente também não vai estar se identificando com esses impulsos, com raiva, com medo, com tristeza, né, que vier, certo? Com alegria, com excitação, a gente também não vai se fundir com isso, se identificar. A gente vai simplesmente experimentar o que eles são, aparências surgindo no espaço da mente, certo? E a consciência vai permanecer quieta, mas não conceitual, ou seja, não vai ficar pensando sobre o que está acontecendo, mas ela é discriminativa, ou seja, ela é discernente. Ela não é um branco, entende? Ela é discernente, discriminativa nesse sentido, que tem discernimento, vê exatamente, não vai ficar pensando sobre, mas está vendo o que está acontecendo. Certo? Não é esse space out, assim, né? Esse desligamento. Certo? Porque isso é um caminho, é um desvio, não é o caminho correto, né? E aí a gente vai cultivar o primeiro.
Oi. Quando a gente fala está discernindo, ali não existe um conceito inerente. Porque aí essa coisa de conceito tem vários níveis aí. Tem um nível de você, o Lama uma vez usava assim uma expressão. É como se essa capacidade tem um conceito grosseiros e conceitos sutis. Vamos chamar assim. Porque a gente usa essa palavra conceito. Às vezes a gente diz uma terminologia. Mas isso é como se. Por exemplo, um som é diferente de uma forma, não é? Som é um som. Forma é uma forma. Cores, formatos. É diferente de som. A gente tem como só simplesmente olhar e perceber, distinguir esses dois tipos de aparências. O Lama diz, é como se a gente tivesse uma massa de biscoito espalhada assim, e a gente fizesse uns recortes, como a gente faz os biscoitinhos assim, né? Então, quando a mente capta uma experiência, uma aparência, ela faz um recorte da realidade. Um som é um recorte. Ouvir um som sem elaborar sobre ele, ouvir aquela aparência é um recorte da realidade. Entende? Isso é não conceitual, nesse sentido de conceito enquanto pensamento. Mas ele fala nesse. Isso é uma coisa pra gente depois estudar um pouquinho e ver, assim, entendeu? Entender. Mas tem uma discriminação, tem um reconhecimento claro da diferença dessas experiências. Por exemplo, memórias, imagens são diferentes de emoção. São experiências completamente diferentes. Uma memória é diferente de uma simples imagem e de um pensamento. Entende? Aí essa mente ela não vai ficar pensando sobre aquilo, ela vai só reconhecer a experiência no seu estado mais básico, vamos chamar assim, direto, né? Ele fala assim, Quando a memória vem e você entra na história... Aí pronto, a mente conceitual foi ativada. Mas digamos, uma imagem, uma lembrança, aquilo veio, você está ali e está Você viu tá apenas com a lembrança, exatamente. Você viu e tenta a mente conceitual não se mover. Claro que isso não é fácil, porque a gente imediatamente vê já se conecta, né, com um significado, né, específico, né? Então não é fácil, porque a gente está colado nesse processo de dar significado, rotular, né, reificar, né? E você vem ele fala assim, qual é a chave? Não reificar e não se identificar. Nem achar que aquilo é algo real, é apenas um movimento que surgiu na sua mente. Que tem uma energia associada e tem uma forma, né? Tem uma forma ali, aquela aparência. É uma forma sutil, mas é uma forma, né? É uma memória, uma forma, né? Forma pensamento, vamos chamar assim, sei lá. Né? É uma forma sutil. É um caminho que a gente vai trilhando devagar isso. Certo? Vamos anotando. É bem sutil, não é? Existe o pensamento que, mesmo nos momentos que você tem a impressão que está ali, estabilizou, acalmou, mas tem algo sutil presente. E aí os mestres vão nos lembrar que a gente tem correntes grosseiras e correntes sutis de pensamento. Que a gente aos poucos vai iluminar com a nossa prática, de simplesmente estar presente com essa mente discriminadora, mas não conceitual. A gente vai acolher a experiência e deixar ela se revelar como ela é e deixar ela, não vai fazer nada com ela, nem rejeitar, nem acolher, vai deixar que ela como um filme, que ela tome o seu caminho, sem uma atuação que agora surgiu qualquer coisa, a gente reage. A gente reage, se identifica ou reifica. A gente é uma experiência muito diferente, né, assim, para nós. Não é fácil, porque é contra o nosso hábito.
É contra o nosso hábito, totalmente contra o nosso hábito. Porque eu não sei como é assim, pensar sem não é pensar, conceitualidade. não é pensar. Pois é. É reconhecer, ter uma experiência. Ontem o Lama, no domingo, O o Lama reconhecimento já é uma conceitualidade. Não, pode ser, mas acho que tem vários níveis aí. O reconhecimento tem uma discriminação, mas essa discriminação ela pode ser não conceitual e ela pode ser conceitual. Entende? Aí a gente precisa estudar um pouquinho essa terminologia aí. As palavras que indicam essa experiência, sabe? E eu acho que a gente pode olhar isso depois. Na fase 6 é que ele vai trazer essas diferenças assim mais claras. E aí talvez a gente conversa assim. Anota isso pra gente depois, numa oportunidade que a gente tiver, conversar com o Lama, no encontro que a gente tiver, a gente pedir pra ele clarear isso. Conceitualmente, assim, essa experiência, porque tem uma sutileza aí. Que eu agora não consigo trazer isso assim, claro, tá? Mas é interessante. É isso, exatamente. A gente tem a tendência, acha que tudo é pensamento, né? Mas tem uma. Ele falou no domingo, o Buda tem uma mente não conceitual, ela é puramente perceptiva. Aí o que é perceber sem conceito? Né? É a pergunta, né? Então vamos um pouco para a nossa experiência. O convite primeiro é a gente olhe e veja, né? Olhe e veja primeiro, certo? Então a gente pode checar isso, porque a gente pode se colocar nesse lugar, né? Dessa mente que olha e não. Oi, Paulo ou Ana. Eu tô me interferindo na questão da Teresa, porque é um tema que tem me tocado há muito tempo. E já relatei aqui que um momento em que eu pude entender o que é isso foi quando, muitos anos depois de ter me acidentado e praticamente abandonado o olho esquerdo, aí eu resolvi consultar um oftalmologista muito conceituado. Ele me colocou numa cadeira e, ao invés de passar as tradicionais figurinhas lá, letrinhas que a gente vê lá na frente, ele pôs figurinhas. E ele perguntou: tá enxergando? Sim, doutor, mas o que você está vendo? Eu tive aquele átimo de tempo de dizer assim... Não conseguia escrever, só um instante, colocar em palavras, né? Eu estava vendo, mas eu não conseguia dizer que aquilo era um triângulo. O conceito não estava se conectando àquilo que estava no meu visual, né? E também uma outra experiência que teve assim bem marcante, parecida com isso, foi quando eu fui morar em São Paulo, na terra da Cris. Fui morar do lado da Fiação Santo Amaro. Aí limpava a minha casa lá, tudo deixava bonitinha. Aí fui receber minha filha. E lá pelas tantas, eu vi uma coisa se movendo no chão assim. Era um tufo, parecia um bicho cabeludo, né? Mas não dava para saber o que era aquilo. E aquilo vinha vindo assim. Todo mundo ficou meio assim, até que eu me dei conta que era um tufo de fiapo, era poeira, Cabelo, sei né? lá. Que depois eu pus a culpa na Fiação Santa Marta. É fiapo que tá vindo da fiação para cá, né? Mas esse momento que você vê, mas ainda não consegue dizer o que é, eu acho que é esse Dá um momento significado. Só que hoje a gente está tão colado nos conceitos que a gente já não sabe nem estabelecer essa separação. A chave está aí, né? A mente perceptiva e a mente conceitual. Então, a mente perceptiva, ela é não conceitual. Perceptiva. Aí é como a gente olhar isso. Vamos tentar olhar ficar um pouco nessa experiência, né? Mas vamos investigar, vamos guardar aí a pergunta. Eu mesmo, pessoalmente, vou tentar ver se tem alguma fonte aqui, de algum lugar que eu já olhei aqui, que pode deixar mais claro pra gente, assim, né? Mas é uma perguntinha aí que a gente guarda para o Lama Alan, assim que a gente puder. Talvez a gente pode ir lá no aeroporto, aí você vê aquela balbúrdia, mas várias línguas, né?
Uma palavra ou outra você pensa aqui ou ali, mas então você está Isso é legal. discriminando os É, sons, isso. Da língua é né? interessante, né? Porque Uma ou outra. a pessoa pode chegar pra você e dizer assim, blá, 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 blá. Aí a outra pessoa chega e diz, feio, gordo. Aí vê a tua reação pro primeiro blá, 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 foi um som, né? O feio, gordo, você já tem uma reação, né? Porque tem um significado. Conecta com a tua mente, né? Assim, com a tua bagagem. Ô, É Flor, bem isso. quando a gente fala assim, com esse exemplo, fica bem claro para mim também. Mas eu falo assim, na nossa prática, a gente vai ter que chegar a este momento de, mesmo com toda a conceitualidade inerente à nossa vida, nós vamos ter que ter essa experiência de olhar, você sabe, não vai de repente tudo, ou então ter que ir para um lugar que tenha coisas que a gente nem conheça, não sabe o conceito, para poder viver isso. Não, Eu não. acho que é em meio Não, é a e-mail, tudo exatamente. que nós. Essa minha. Mas é Porque isso, mas é o isso. conceito já é ali. É, Ele, ele, ele vem quando você percebe, e já percebe conceitualmente. é. Essa A gente olha aqui, né? A gente olha aqui uma coisa e a gente já olha e já vê o quê? Já vê um copo. Mas o copo, ele é um rótulo que a gente deu para um conjunto de material, né, um determinado formato e para uma determinada função. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente está vendo como é que a mente cria a realidade do copo. Mas essa realidade do copo depende de tudo isso, né? A originação dependente, que também essa é uma. A gente precisa estudar um pouco isso, assim, sabe? Também. A originação dependente, como é que a gente dá significado à realidade. Estudar os 12 elos também. São, são matérias que vão nos ajudar a ficar com a visão, não só a visão, né? Com a visão e que vai aliar a nossa prática, vai ajudar na nossa prática. Porque a gente vai a gente vai chegar num momento em que o nosso mundo vai desaparecer, que a gente pode pensar assim, tudo vai se dissolver. O que é se dissolver? Né? O que é se dissolver? É desaparecer? É a gente se relacionar de uma forma, eu entendo que é a gente se relacionar de uma forma diferente com a experiência. Eu olho para cá, eu já não vejo apenas um copo, eu vejo uma experiência de forma que pode ser utilizada de N formas. Isso a gente ganha uma liberdade frente à experiência. Eu posso usar isso aqui como um jarro. Tem gente que nunca vai usar um copo como jarro, porque o copo é copo e jarro é jarro. Entende, por exemplo? Então a gente vai se relacionar de forma diferente com a experiência. Porque a gente sabe que a gente está construindo a realidade. A nossa mente está construindo. Como ela se coloca, ela está construindo a realidade. Aí não só a gente constrói a realidade, como nós nos construímos junto. É uma coisa coemergente, né? Coemergente. Ainda mais isso, é coemergente. Aí a gente vai olhar. Mas são coisas profundas, que à medida que a gente vai assentando, que a gente vai estudando também, a gente precisa também... Tendo a experiência, né? A gente vai aliar as práticas de Shamatha com Vipassana. Porque esse é o ponto. É a união de Shamatha e Vipassana que vai nos trazer a compreensão realmente última disso. Não é apenas Shamatha. É a Shamatha e Vipassana. E os ensinamentos sobre Madhyamaka, os 12 elos, né? Sobre a originação dependente, são muito importantes para a gente ir penetrando nessa compreensão, de fato. E, Certo? Flori, e que a gente vive no mundo sutil, é que a gente às vezes não repara, né? É como estava dando o exemplo de que você ouve um ruído e você não conhece uma língua, aí você ouve só um ruído. Aí quando alguém, uma língua que você conhece, você já ouve o significado. É, Você entendeu? É significado direto, já mexe energia direto. com Acho que isso é uma certeza. coisa que a gente pode verificar com uma certa facilidade, Com se a gente certeza. olhar, né? Porque às Uhum. vezes as pessoas podem nem olhar para esse fenômeno.
Mas você chega e fala, olha, se eu estou falando português, você entende, você já está interpretando de alguma maneira. Com Pode até certeza. ser um pouco A diferente linguagem do é que eu isso. gostaria, entendeu? Mas já tem uma É, interpretação, entendeu? E a gente, Isso é um fato. os conceitos vão ser usados como remédio para a gente ir além dos conceitos. E eles também são uma ferramenta, termina sendo uma ferramenta. Agora, a gente está usando, eles nos. Assim, a forma como a gente se relaciona com a linguagem, né, a gente está totalmente sob o poder dela. E a gente não entende como ela funciona. Mas os Budas vão continuar andando no mundo, vão chamar, meu nome é Siddhartha, eu não sei o quê, vão se referenciar, mas vão usar completamente livres daquela estrutura, apenas como uma necessidade para fazer a comunicação, para poder ajudar os seres. É por compaixão. Por compaixão que os Budas vão se mover. E vão apresentar caras, né, formas, palavras, emoções, vão manifestar tudo isso. Tudo que a gente, até coisas que a gente nem imagina. Que tem os Siddhis, né, tem os que a gente, né, nem consegue imaginar. E foi no último estudo que o Alan Wallace falou, eu não sei se foi ele ou foi você que comentou, que a mente de um Buda é uma Ele mente falou, muito eu mais falei. né, Eu falei agora. perceptual do Foi que o Lama. conceitual. A Lama é puramente não conceitual. É puramente. É. É não conceitual, é puramente perceptiva. Se o Perceptiva, Buda, o pensamento surge, ele falou assim, né? O pensamento surgiu. Ele não disse, eu pensei. Porque não tem uma fusão da identidade com aquilo, assim. Então é uma mente livre. Pra gente é um desafio, assim. Ou seja, é anterior ao pensar. O pensar fica realmente um instrumento. Porque a gente se identifica muito com, né? Eu estou Isso. pensando aqui, eu não consigo ver claramente o pensamento separado da coisa. É muito interessante. Uhum. Garcia está colocando aqui uma referência, muito bem, fazendo uma propaganda aí de um curso que pode ser maravilhoso. Muito bem, mas vamos focar. Vamos voltar para o nosso texto, que a gente tem uma meta hoje, vamos terminar lá. Agora ele vai apresentar, ele falou o que a gente está praticando aqui, no caso, no caminho do John Limp, é um caminho, esse é um caminho. Nós estamos na prática formal cultivando shamatha, para poder a gente atingir essa condição de uma mente 2.0, uma mente que encontra, realmente reconhece a essência da mente comum, que é a consciência substrato, para poder aí a gente poder ter as instruções de apontamento, praticar Vipassana para atravessar para Rigpa. E aí a prática do Dzogchen mesmo começa com o repouso em Rigpa, e aí a prática toda vai ser acumular esse reconhecimento, né, de fato, assim, né, que vai ser o caminho dos Vidyadharas. Primeiro é reconhecer, e aí vai ser o caminho dos Vidyadharas. Mas aí, então vamos voltar, que ele vai falar agora, então, fora da almofada, o que a gente deveria estar fazendo, né? Physical pain. When you're on the cushion, physical. Então, sim, só voltando um pouquinho, ele vai fazer, ele tendo explicado isso, do que a gente está fazendo na almofada, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos das aparências. As dos 5 sentidos a gente não vai ligar, o que a gente vai notar deliberadamente são as aparências que vão surgir no espaço da mente, certo? Para que a nossa consciência não seja arrastada, porque agora a nossa prática é ser arrastada pelas aparências internas, objetivas e subjetivas, e pelas aparências externas, que aí a gente pronto, tá no samsara. Aí ele disse que de noite teve uma pergunta sobre a dor física, como lidar com a dor física, né, na prática. Ele vai comentar um pouquinho dessa perspectiva da prática formal. Opa, desculpe, eu acho que eu parei de compartilhar em vez de dar o play. Relative natural state. E aí então a mente se estabeleceu no seu estado natural relativo. So, to respond a little bit more to that one question from last night about physical pain, when you're on the cushion, physical pain is not arising in the space of the mind. Therefore, it's not of concern. It will pull at you. But as you develop your samadhi, don't let it. It will pull out of it. Don't give. Don't let it capture your attention. Say, I'm sorry, I'm busy. I'm completely busy. I have no time for you. I'll get back to you later. And so it's out because of the power of samadhi. And whatever disturbance, unhappiness, mental afflictions arise in the space of the mind,
Here it's not so much, it is not withdrawing by the power of samadhi. It's being present with them with the power of vipassana. And that disempowers them. Because if you don't identify with them, they don't really get to you. And if you don't reify them, they have no power at all, any more than a rainbow or a mirage. Então, falando mais um pouquinho sobre a pergunta de ontem sobre a dor, né? Então, a dor física, se a gente está fazendo essa prática, a dor física ela não está na mente. Então, a gente não está nem olhando para ela. A gente fala assim, ó, dá licença, agora estou ocupado, depois eu converso contigo. Mas a gente está focando exclusivamente essa prática de estabelecer a consciência no seu próprio lugar e notando o que surge na mente. Agora, as dores mentais, sei lá, tristezas, aflições da mente, o medo, qualquer coisa que surgir, isso a gente está surgindo no espaço da mente. Mas essas aflições, pelo poder da prática de Vipassana, a gente vai poder não se identificar com elas e nem reificar. Porque a prática de Vipassana desempodera essas aflições que surgem, né? Então, elas são tão destituídas de existência inerente como um arco-íris ou como uma miragem. If you are fully committed, full-time, Dzogchen practitioner, whether or not you're in retreat, maybe you have a job, spouse, family. But if you're fully committed, then you don't stop practicing Dzogchen when your formal session is over. You continue letting the Dzogchen practice, the meditation, flow into the way you're engaging with the rest of your life. Então, se você é um praticante dedicado, comprometido do Dzogchen, a sua prática não acaba na almofada. Se você é um praticante determinado e dedicado, mas tem família, trabalho, você tem outras atividades, então, mesmo assim, a prática não acaba quando a sessão formal acaba. Então, você se levanta da almofada e vai para a vida, procurando sustentar a prática, a meditação do Dzogchen, na forma como você se engaja com o mundo. As Atisha says, 7-point mind training, at the beginning of the teachings on cultivating ultimate bodhicitta, he says, Chuna milaptabutta, view phenomena as dreamlike. Como a Atisha disse no treinamento da mente em 7 pontos, ele disse que, no início, para cultivar bodhicitta, veja todos os fenômenos como ilusórios. Everything around you, appearing and yet not really there. Ele falou, ilusórios não, ele usou, na verdade, semelhante ao sonho, né? O termo que ele usou. Eles surgem, mas eles não estão verdadeiramente ali. And yet causally efficacious. E ainda assim eles têm eficácia causal. There are causes and effects this way and also this way. Tem causa e efeito assim e também assim. At the end of his very concise pith instructions on ultimate bodhicitta, he concludes, after giving the instructions on practice in meditation, formal meditation, then he says, Tunsam gyumeki burja, between sessions act as an illusory being. Então, no final, aquela instrução, veja todos os fenômenos como semelhantes ao sonho, é no início do capítulo bem essencial sobre o cultivo da bodhicitta absoluta. No final, ele fala assim, haja como, entre as sessões, haja como um ser ilusório. An illusion is you appear. Uma ilusão quer dizer, ela surge. Not only visually, but you appear tactily. If we shake hands and sound and so forth, you appear. People see you. You're talking and so forth, but you're not really here. Então, ilusório tem eficácia causal, porque as pessoas te veem, você dá a mão, então as pessoas veem você, você aparece, mas você não está realmente aqui. After all, where is here? Porque, afinal de contas, onde que é aqui? Where are you? Onde você está? Have you checked? Você já checou isso? If you're here, really, you should be findable. Se você estivesse aqui de verdade, você deveria ser encontrável. I'm looking for myself. Ele está procurando por ele mesmo. Nothing's coming up. Não surge nada, não aparece nada. Space. Espaço. And not inner space, outer space, just space. E não é nem espaço interno e externo, é espaço. So Alan, if you're here, show up. Alan, você está aí, se mostre. There's no echo. Não tem eco nenhum. So between sessions, you continue resting in awareness. Então, entre as sessões, você continua repousando na consciência.
The appearances around you, the visual appearances, the tactile, they're moving. They're changing. As aparências ao seu redor, as aparências táteis, tudo mais, elas se movem, elas estão mudando o tempo todo. But you don't move. Mas você não se move. To other people, you have the appearance of moving. That's their problem. Para as outras pessoas, as aparências suas se movem, mas é o problema delas. They're dreaming. Elas estão sonhando também. But you don't move. Mas você não se move. Awareness remains still. A consciência permanece quieta. How does awareness move anyway? Como é que a consciência se move? Really, if your awareness moves, how does it move? Se a consciência se move, como é que ela se moveria? Awareness doesn't exist in physical space. A consciência não existe no espaço físico. So how does awareness go from here to there? Então, como a consciência iria de lá para cá? There is no here or there. Não tem aqui nem lá. So, get real. Então, Awareness remains still. cai na real. A consciência permanece quieta. It doesn't have any choice. Você não tem nem chance, nem escolha. It doesn't know how to move. Ela nem sabe como se mover. The word movement doesn't mean anything. A palavra mover não tem nenhum The significado. illusory appearances change. That's it. As aparências ilusórias mudam e é isso. But between sessions, your awareness is wide open. Mas então, entre as sessões, a sua consciência está completamente aberta. If somebody calls to you, you turn your awareness to them. Se alguém chama você, você volta a sua atenção para ela. When you need to respond, there's a response. Quando você precisa responder, você responde. But whatever is arising, Mas o que quer que esteja surgindo, get real. cai na real. Don't identify anything as being I or mine. Não identifique nada como sendo eu e meu. Nothing is. So Nada just é get real. verdade. Então, cai na real. Nothing is. Nada Isn't é. it true? E é verdade isso. Not your spouse, they're not really yours, they're a person. People are not slaves, they don't belong to people. So your spouse doesn't belong to anybody. Your children, they have their own countless past lives. They're just dropping in. But they don't belong to you. Então, o seu marido, a sua mulher, ele não é seu. Eles são pessoas. Pessoas não podem ser possuídas por ninguém, não são escravos. Seus filhos, eles tiveram muitas vidas passadas e eles pularam nessa sua vida agora. Mas não são seus também. So if you have a boy and you say, "You're my son," Se você tem um filhinho e fala, você é meu filho, your son might say, "Get real, Dad. ele poderia dizer, pai, fala sério, né? Just for this life. Só por essa vida. I'm just passing through. Eu só estou passando por aqui. I don't belong to you." Eu não pertenço a você. Let's get that straight. Vamos deixar isso bem claro. And don't reify anything. E não reifique nada. Because nothing actually does exist from its own side, so don't pretend it does. Porque nada existe por si só, então não faz de conta que exista por si só. And as long as your conceptual mind is not needed, then just rest. E assim, quando a sua consciência conceitual não for necessária, então descansa. Don't wear yourself out Não se esgote by thinking when you don't need to think. pensando quando você não precisa pensar. It's common sense. É bom senso isso. What would you think if you went off to work in the morning and you left your faucet on in the sink? O que você acha que aconteceria se você vai embora para o seu trabalho de manhã e deixa a torneira da pia aberta? And then 8 hours later you come home and you say, "Ay, ay, ay. E daí 8 horas depois você volta para casa e I've been wasting water for 8 hours. What was I thinking?" desperdicei água por 8 horas. Onde estava com a cabeça? Be quite upset, yeah? Você ficaria turn it off now. bem desesperado. Aí você desliga correndo, assim. What was I thinking? What's worse, leaving the tap of your mind on all day and wasting all those thoughts? Blah, 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 like vomiting. Blah, 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 blah. It's so exhausting. Just give it a rest. And like picking up a knife and fork, when you need to pick up knife and fork, then you put them down. You don't walk around throughout the day. O que é pior, deixar lá a torneira ou deixar a torneira da sua mente aberta o tempo inteiro, jogando o pensamento fora, como se você ficasse vomitando o tempo inteiro. Blá, 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 blá. Ou então você vai comer, você pega o garfo e a faca, parte todas as coisas, e daí você pega e põe de volta o garfo e a faca. Você não anda por aí com o garfo e com a faca, mostrando para as pessoas, fazendo sei lá o quê. So let's all be conservationists. Então isso é conservacionismo. Conserve energy. Conservação de energia. When you don't need to think, just rest. Quando você não precisa pensar, você descansa. In that non-conceptual, discerning,
openness to whatever's coming up. Nessa consciência aberta para tudo que surgir, mas que é discriminativa e não conceitual. And with an open heart, open mind, respond as needed. E com o coração aberto, com a mente aberta, responda quando for necessário. Claro. Clear? Formal, post-meditation. Formal e na sua vida, pessoal. Good. Now you don't need to talk for 24 minutes. Então agora não precisa falar por 24 minutos. Bem, esse foi o conselho que ele deu. Darcy também aqui mais um. Imagens fortes da autoimolação do monge. Ok, muito bem. Mas não vamos desviar o assunto, não. Deixa aqui para o nosso encontro. O desafio que ele está nos colocando é que a gente está fazendo uma prática, que a gente está cultivando essa aproximação com essa experiência de base, que é a nossa própria consciência, em meio às aparências, que a gente está... E aí o desafio é a gente permanecer reconhecendo essa experiência que é aberta, mas é cognoscente, é discernente, não é um vazio, certo? Mas ao mesmo tempo que não se deixa arrastar como usual. Claro que a gente vai se arrastar porque a gente está treinando, mas a gente está treinando isso na prática. Por isso que é importante a gente manter uma prática formal, diária, mesmo que a gente tenha trabalho, esposa, família, manter uma prática diária, nem que seja de 24 minutos, né, a gente cultiva lá uma prática de shamatha, estou dizendo de shamatha, porque depois a gente pode ter horários que a gente vai estar estudando, a gente vai contemplando outras coisas, isso é importante, a gente está fazendo um nondra, algumas pessoas, então, mas a gente devia cultivar uma prática diária de shamatha, 10 minutos, 5 minutos, é o que dá nesse momento, mas a gente diariamente se conectar com essa experiência de simplesmente, o Eric nos convida, por exemplo, a gente tá, de vez em quando, tem um suspiro consciente, né? Uma respiração consciente. De vez em quando, a gente pode praticar por respirações. Inspira e expira, completamente consciente, e solta. E aí permanece nesse espaço. Então, se a gente consegue com uma respiração, essa é uma pausa, a gente vai se familiarizando com estar nesse lugar, nessa experiência. E aí a gente vai, nosso dia a dia, a gente vai sendo convidado a ver todas as aparências como um sonho e a você mesmo agir como se fosse um ser ilusório. Ou seja, não está reificando nada e nem a nós mesmos, né? E quando a gente não precisar pensar, responder a alguma demanda, a gente não precisa, a gente aquieta, repousa nesse silêncio. E entre em contato de novo, onde a gente estiver, entre em contato com esse silêncio. Está numa fila do banco. Ao invés de a gente estar entediada e se distraindo, a gente para, oportunidade para a gente parar ali, né? A gente não vai mais para o banco, tudo bem. Mas na fila do supermercado, sei lá, né? Mas a gente fica ali e traz a atenção para essa experiência, e aí depois você pode até abrir, mas você se coloca, né, presente às aparências, mas desse lugar. E aí que a gente vai se familiarizando com a prática formal e levando isso pro nosso dia. Então a gente cada vez mais vai se aproximando de reconhecer isso, de reconhecer essa liberdade, esse espaço. De se reconhecer como esse espaço, e não mais com aquela identidade X e Y, que pensa isso, que pensa aquilo, apegado com todas as nossas histórias, todas as nossas... Né? Então a gente vai, não é fácil, a gente vai ser agarrado muitas vezes pelas emoções, pelos pensamentos, pela memória, pelas coisas que vão nos ativar, mas o praticante, a vida do praticante é essa, né? É transformar tudo em prática. Né? Tá bem? Aí agora eu acho que a gente, pela adiantado da hora, a gente não vai fazer o silênciozinho que eu ia sugerir, vamos direto pro texto agora, que ele vai comentar, tá certo? Senão não vai dar tempo da gente concluir. E eu gostaria que a gente fechasse aqui esse vídeo hoje, tá bem? Eu vou ler rapidamente o texto, só para a gente se inteirar do que ele vai comentar, e aí a gente escuta o comentário dele. O texto é a parte do Tantra Vajra, né, que é já próximo ao final da prática ou da fase 1 do Tantra Vajra, que é o texto similar ao Vajrayana que a gente está lendo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, ele vai comentar isso aqui. Então, na fase 1,
tem o penúltimo tópico é esse, depois tem o último, que é um resumo, que depois vale a pena a gente escutar ele também, porque são dicas preciosas que ele vai dar. Mas, mais à frente, quando a gente seguir um pouco agora, voltar de novo para o Tantra Vajra, para o livro, e aí mais à frente a gente escuta o vídeo 17. Então, ele vai explicar como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Aí o texto raiz do Tantra Vajra diz, essa parte aqui, em negrito, né? Ele diz: aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais deveriam prezar os 5 tópicos como a qualidade sublime do caminho. Ele vai explicar que 5 tópicos são esses, né? Que são reconhecer a diferença da quietude da consciência e do movimento da mente e praticar as 4 aplicações da atenção plena. Se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada, o poder da sua mente diminuirá. Então, se você colocar um esforço desequilibrado, você, em vez de estar avançando no caminho, você vai criar um obstáculo. O poder da sua mente diminuirá, se você se esforçar demais para praticar a atenção plena unifocada. Né? O poder da sua mente diminuirá. E com a atenção plena estagnada, embora seu corpo seja humano, sua mente se tornará de um animal. Algumas pessoas se perdem em delírio. Portanto, dedique-se a um guia espiritual de forma inseparável. Ele está dando aqui uma orientação de que pode acontecer esses desvios, que se você não tiver a orientação adequada, a coisa não pode acabar muito bem, certo? Algumas pessoas se perdem em delírio, ou então, né, ficam meio lá como um animal, meio sem saber o que está fazendo, bom, né? Meio que assim. Ou então, o poder da sua mente diminuirá porque você está fazendo muito esforço. Então, portanto, dedique-se a um guia espiritual de forma inseparável. Então, é esse tópico que ele vai comentar. Aí ele vai dizer, aqui é o do próprio do John Limpa comentando o Tantra Vajra. Aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais que revelam o caminho podem não saber distinguir entre o que é e o que não é o caminho, ou como cortar suas incertezas e falsas suposições. Portanto, os 5 tópicos apresentados anteriormente sobre quietude e movimento e os 4 tipos de atenção plena são a qualidade sublime do caminho. Ao se aventurar na prática, você deve saber que eles são indispensáveis e deve prezar esse conhecimento, obtendo uma certeza firme da compreensão adequada. Então, assim, tem que ter uma confiança, clareza e confiança no processo, né? Mas principalmente por conta da clareza, da compreensão adequada. Alguns consideram a prática, que é meramente preliminar, como sendo a natureza última da existência e se esforçam apenas na prática da atenção unifocada. Pessoa que praticou isso, está pronto, é isso que é o caminho, o final do caminho. Ou, sem saber como aplicar o grau apropriado de esforço, de acordo com o estado de seus próprios fluxos mentais, como bloquear um canal de água, eles consideram a mera atenção unifocada de interromper os pensamentos como a visão e a meditação mais elevadas. Ou seja, a pessoa não está sabendo praticar e está fazendo muito esforço e está achando que tem que parar os pensamentos, enfim. Então, se eles se esforçarem demais na prática, o funcionamento dos canais e elementos, no caso, as nossas constituições kármicas, né? Aqueles 5 elementos e tal. Então, se eles se esforçarem demais na prática, o funcionamento dos canais e elementos para aquelas pessoas que têm dominância de elemento água ou elemento terra, faz com que o poder analítico de suas mentes diminua. Sua atenção plena se torna estagnada, e embora seus corpos sejam humanos, suas mentes se transformam na de um animal, estúpidas e adoecidas, porque a prática está desequilibrada. Com isso em mente, Panchen Sakya Manjugoza escreveu: esforçar-se apenas na meditação, sem estudar, ou seja, sem compreender o que está acontecendo, leva ao renascimento como animal. Ou seja, aí Lama vai dizer a importância da clareza, do insight, de saber o que está fazendo, porque a chama sempre está unido com o Vipassana. Vipassana é insight, né? A clareza. Algumas pessoas com dominância do elemento fogo ou do elemento ar, aqui foi corrigido, não é mais terra, é ar, aqui estava errado.
Então, algumas pessoas com dominância do elemento fogo ou do elemento ar se perdem no caminho à medida que suas mentes ficam confusas devido ao delírio, desmaios e assim por diante. Portanto, elimine suas falsas suposições, dedicando-se inseparavelmente a um guia espiritual sublime, que saiba ensinar os pontos essenciais desse caminho corretamente. Mesmo que você não tenha tão boa fortuna de ter um guia próximo, assim, né? Ou de ter um guia, é indispensável que, sem cair na indolência, sem preguiça, procure se familiarizar adequadamente com as instruções práticas dos Vidyadharas do passado, que alcançaram Siddhis através desse caminho. Certo? Então, só para a gente ter uma noção do que o Lama vai comentar, o Lama vai comentar esse ponto, da importância da gente usar nosso insight, a nossa mente, mais o nosso insight principalmente, que é a prática, que é a sabedoria prajna, né? E ter uma clareza do caminho, ter um caminho que realmente um caminho trilhado por Vidyadharas, ou ter um mestre realizado nos ajudando. Certo? Então vamos lá, ouvir o Lama, essa parte, para a gente concluir. Que isso é mais ou menos o mesmo conteúdo que a gente fechou lá no Vajra Essence, certo? Que ele falou exatamente dos diversos nyamas vindos dos vários elementos, né, de pessoas com vários elementos, e aqui ele juntou a importância de a gente ter um guia realmente experimentado nesse processo, né? Ou, no mínimo, um texto de um Vidyadhara para a gente seguir, não qualquer ensinamento, né? Então, vamos lá. Vamos seguir ouvindo lá. Vou tirar aqui a meditação. Pronto. So let's return to the text now. Então agora nós vamos voltar para o texto na página 15 de vocês. To the crucially important fifth instruction of how never to be separated from the experience of the practical instructions. Essa instrução é essencial de como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Está bem no finzinho da página 15. It's very widely said in the Buddha Dhamma that if you really are intent on seeing some ongoing meaningful transformation, let's not say progress, but meaningful transformation, really evolving along the path, then the key to that is continuity. Então, a gente pode encontrar em todo lugar do Dharma, do Buda Dharma, que se você quer realmente produzir uma transformação profunda, sem falar em progresso, mas transformações profundas, a chave é a continuidade. As Atisha's principal disciple, Domdumba, told to the disciple, give up all attachment to this life, all the mundane concerns of this life, and let your mind become Dharma. Then there's never any separation between your Dharma and you. And Dharma is not like cutlery that you pick up and put down. It's just how you live. Então, como disse o Dom Tempa, que foi um grande discípulo de Atisha, ele disse para o discípulo dele, abandone todo o apego aos assuntos dessa vida e deixe que a sua mente se transforme no Dharma. Então, dessa forma, tudo que você faz é Dharma. Então, o Dharma não deixa de ser alguma coisa que você pega e coloca de volta. Todas as suas ações são Dharma, são o próprio Dharma. So the root text reads, those who have become distant from sublime spiritual guides should cherish the 5 topics as the sublimity of the path. Então, o texto raiz diz assim, aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais deveriam prezar os 5 tópicos como a qualidade sublime do caminho. If you strive too hard in practicing single-pointedness, the power of your mind will decline. And with stagnant mindfulness,
Although your body is human, your mind becomes that of an animal. Se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada, o poder da sua mente diminuirá. E com a atenção plena estagnada, embora seu corpo seja humano, sua mente se tornará de um animal. And some people stray into delirium. So inseparably devote yourself to a spiritual guide. Algumas pessoas se perdem em delírio. Portanto, dedique-se a um guia espiritual de forma inseparável. Once again, this text seems so utterly contemporary, really as if it was written 150 years ago for us now. De novo, esse texto parece ser muito contemporâneo, como se ele tivesse sido escrito 150 anos atrás para nós agora. What leapt out at me in the root text is if you strive too hard in practicing single-pointedness. O que pulou assim do texto para o lama foi se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada. This is the most common problem that people create for themselves, not something they encounter. The most frequent problem people create for themselves when they meditate, especially when they go into retreat. Então esse é o problema mais comum que as pessoas criam para si mesmas. Não é que elas encontram lá, elas criam para si mesmas mesmo, especialmente quando elas entram em retiro. I've been guiding people now in long-term retreat for 12 years. Há 12 anos ele tem guiado pessoas em retiros longos. And the vast majority of problems people encounter come from pushing too hard. E o problema principal que ele tem visto que as pessoas encontram é fazer muito esforço, forçar demais. Too much ego. Muito ego. Too much striving. Muita luta. And desire. E desejo. And expectation. E expectativa. That's a formula for catastrophe. Essa é a fórmula da catástrofe. I've seen it happen. Ele já viu isso. And I've experienced it myself. It's not like I'm just observing other people. Ele já sentiu nele mesmo, não é que ele só observou nas outras pessoas. When I went into my first long-term retreat in 1980, I didn't even know the meaning of the word relaxation. Quando ele fez o primeiro retiro longo em 1980, ele nem sabia o sentido da palavra relaxamento. I thought relaxing was being lazy. Ele achava que relaxar era ser preguiçoso, being a flake. Ser fraco. So if you practice really well, you try really hard. Então, se você quer praticar bem, você tem que fazer muito esforço. And if you want to try your best, try your hardest. E se você quer fazer o seu melhor, faça o mais difícil. And then expect exactly how quickly you're going to progress. E você fica ali olhando só o quanto você consegue caminhar rápido. Whatever the mistakes there are, I've made them. Seja qual for o erro que seja possível fazer, ele fez. And I'm still here. E ele ainda está aí. So let's look at his brilliant commentary to this. Então vamos ver o comentário maravilhoso sobre isso. Those who become distant from sublime spiritual guides, who reveal the path, may not know how to distinguish between what is and is not the path, or how to cut through their uncertainties and false assumptions. Aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais que revelam o caminho, podem não saber distinguir entre o que é e o que não é o caminho, ou como cortar suas incertezas e falsas suposições. What does it mean to become distant from a spiritual guide? O que significa ficar distante de um guia espiritual? Does it mean you're always in physical proximity? Significa que você está sempre perto fisicamente? Then whenever I fly, we'll have to hire a fleet of jets so that all my students can fly with me. We'll be in a squadron. Alan's coming. And he's coming with 10 jets. And not practical. No caso dele, seria assim, teria que alugar uma frota de jatinho para todos os alunos dele irem junto com ele quando ele voasse, né? Aí as pessoas falam, lá vem o Alan com 10 jatinhos cheios de alunos junto. So you don't become distant from a spiritual guide by physical space. Então você não se torna distante do seu guia espiritual pelo espaço físico. You can be 5 feet away from your spiritual guide and be distant. Você pode estar 10 metros distante do seu guia espiritual e estar distante. Like just a bystander. Como um espectador. So once again we can take full advantage of modern technology. Então de novo a gente precisa tirar toda a vantagem da tecnologia moderna. 1,000 people around Brazil are participating in this sangha. We can't see them, doesn't matter. But they're participating, they're not distant. You're with us.
and then more based out of Santa Barbara Institute. That's global. So that's not distant, that's intimate. Então, essas milhares de pessoas que viram os vídeos e que estão assistindo os vídeos aqui do retiro, elas estão aqui no Brasil ou estão em todo lugar do mundo, mas elas não estão distantes. But what about when the retreat's over and the live streaming finishes? E que live streaming? Ah, live streaming. Live streaming. Okay. Mas e daí? O que acontece quando o retiro acaba ou então quando a transmissão acaba? Are you distant from the spiritual guide? Of course, I'm just one. There are many, many good ones. But are you distant then? Oh, it's over. Mas aí quando acaba o retiro, a gente fica distante do Lama? Ah, bom, agora acabou. Claro que ele é tem vários outros professores, mas no caso da transmissão, acabou. Ah, será agora nós estamos distante dele? And I don't have his email. E eu não tenho e-mail dele. I'll tell you one of my favorite stories. Ele vai falar a história mais legal mais favorita dele. True story. Verdadeira. 1981, I was in India taking a break from retreat, and a couple of friends of mine got on a jeep, and we went over the Rohtang Pass up above Manali, 15,000 feet, and down into Lahul, because I was seeking a person I had never met, Jetma Denzabam. And so we found her. We found her. Então, em 1981, quando ele estava dando um tempo num intervalo de retiro, assim, ele soube que uns amigos iam subir a montanha e iam até Lahu. E encontrar uma pessoa que ele nunca tinha conhecido, mas que sabia que estava lá, que era Jetsuma Tenzin Palmo. So we climbed up to her cave, about almost 5,000 meters. Então eles subiram até a caverna onde ela estava, que era 5.000 metros de altura. Altura. One very nice cave. Uma caverna daqui. 5-star. 5 estrelas. 2 rooms, a stove, a chimney. Tinha 2 salas, um fogãozinho, assim, uma chaminé. And so when we met her, she wasn't yet in retreat. She was preparing to go into her long retreat. Então quando eles encontraram com ela ainda não estava em retiro, ela estava se preparando para o retiro. So she was storing up rice and dal and so forth, her provisions, because this was in the summer, the provisions that will carry her all through the winter. It's 5 months, completely snowed in. E ela estava levando para lá arroz, lentilha, dal, né? Porque ela era verão, mas ela estava se preparando para o inverno que era de 5 meses de neve direto. Não dava para chegar lá nesse tempo. So for 5 months a year, the snow can be 2 meters high. No way in, no way out. Durante todo o inverno de 5 meses, a neve podia chegar a 2 metros de altura. Não dava nem para chegar, nem para entrar, nem para sair de lá. So if she were to get appendicitis in midwinter, that's just her ticket to Sukhavati. Então, se ela tivesse uma apendicite no meio do inverno, era a passagem direta para Sukhavati. There's no help is coming. Não tinha como chegar a ajuda ali. But I asked her, when it's February, and you have a real issue coming in your practice, not medical problem, that's too bad, but a problem in your practice, a question in your practice, and you will not be able to contact your guru for months. What do you do then? What will you do? Ele perguntou para ela, falou assim, ó, se em fevereiro, que era o meião do inverno, se você tiver algum problema, não um problema médico, né? Porque se for médico, não tinha o que fazer, mas se você tiver um problema na sua prática, que você tinha que perguntar para o seu mestre, para o seu guru, o que você vai fazer se acontecer isso? She said, I'll pray to my guru. I'll get the answer. Ela falou, eu vou rezar para o meu guru e eu vou receber a resposta. That was not her first retreat. E não era o primeiro retiro dela. Your first retreat is not a 3-year retreat. Your first retreat is not a 3-year retreat at 5,000 meters. Então, não era o primeiro retiro dela, porque o primeiro retiro você não faz em 3 anos de retiro numa altura de 5.000 metros. So was she distant from her spiritual guide or not? Então, ela estava longe do guia espiritual dela ou não? Não. So you can be 3 feet away and distant, or you can be 100 miles away over a very high pass and not be distant at all. So it's up to you. Então, você pode estar 10 metros de distância do mestre e estar distante, ou você pode estar numa montanha de 5 metros de altura, a milhares de quilômetros distante e não estar distante. Então, depende de você. But this is simply a statement of fact. When you have no contact, no way of engaging with your spiritual guide, then there can be a lot of uncertainty. What's the path? What's not the path? And false assumptions can come in. Oh, but I thought this was the way. So
you've got a problem. Então, mas uma coisa é fato, né? Pode ser estando distante, não ter como entrar em contato, você pode ter um monte de incertezas, assim. Ah, será que eu estou no caminho? Será que eu não estou? E, eu pensei que eu estava fazendo certo, mas acho que eu não estou. Então, é um problema isso. So the previously presented 5 topics on stillness and movement and the 4 kinds of mindfulness are the sublimity of the path. Então, antes ali, ele apresentou os 5 tópicos apresentados anteriormente sobre quietude e movimento e os 4 tipos de atenção plena. São a qualidade do caminho. So this is really crucial. Então, isso é realmente crucial. First one, you know it well now. The first of the 5 points is, can you distinguish between the stillness of your awareness and movement of the mind? Então, agora a gente já sabe que o primeiro dos 5 pontos é, você consegue distinguir entre a quietude da sua consciência e os movimentos da mente? And as soon as you can, then you can set out on the highway of shamatha with the 4 phases of mindfulness. E assim que você conseguir fazer isso, então você pode entrar na freeway de shamatha e progredir ao longo dos 4 pontos, 4 tipos de atenção plena. Highway of shamatha. Highway of shamatha. It's just a highway. É a estrada de shamatha. The freeway is the path. Ok. Não, então, desculpa, é a estrada de shamatha, ainda não é a freeway, é só uma estrada, The highway leads to the on-ramp. The ramp. And then the freeway. É, tá certo. I want to keep my analogy straight. That's right. Sorry. So you should know that they are indispensable when first venturing into practice, and you must cherish that knowledge by gaining the firm certainty of proper understanding. Então, se aventurar na prática, você deve saber que eles são indispensáveis e deve prezar esse conhecimento, obtendo uma certeza firme da compreensão adequada. So as in my preliminary comments, this is the practice on the cushion, this is the practice off the cushion. Those are just 2 expressions of these 5 points. Então, como no comentário dele anterior, que ele fez antes da nossa prática, ele falou, olha, isso você faz na almofada, isso você faz fora da almofada. São 2 expressões só deste mesmo caminho. And they will be your refuge. E isso vai ser um refúgio. Quintessential pith instruction. Uma instrução essencial. Essencial. Some regard the practice that is merely preliminary as being the ultimate nature of existence and strive only in the practice of single-pointedness. Alguns consideram a prática que é meramente preliminar como sendo a natureza última da existência e se esforçam apenas na prática da atenção unifocada. The first of the 4 mindfulnesses, it's preliminary. A primeira das 4 tipos de atenção plena é uma preliminar. All 4 of the mindfulnesses, culminating in achieving the shamatha, are preliminary. Todos os 4 tipos de atenção plena culminando no atingimento de shamatha são preliminares. This is not the ultimate nature of existence. Elas não são a natureza última da existência. As he said, if you achieve that, and that's all you've achieved, you have not moved 1 hair's breadth along the path. Como ele disse, se você seguir esse caminho, atingir shamatha, você não terá avançado nem um fio de cabelo no caminho. So that's an enormous mistake. Então esse é um erro enorme. It's like thinking that if you get through kindergarten, you get a PhD. É como pensar que você entrou no jardim da infância, mas já fez um doutorado. Or without knowing how to apply the appropriate degree of effort in accordance with the state of their own mind streams, like blocking a water canal, they regard mere single-pointed awareness of stopping thoughts as the highest view and meditation. Ou, sem saber como aplicar o grau apropriado de esforço, de acordo com o estado de seus próprios fluxos mentais, como bloquear um canal de água, eles consideram a mera atenção unifocada de interromper os pensamentos como a visão e meditação mais elevadas. So the practice of shamatha is not effortless. Então a prática de shamatha não é sem esforço. It takes some effort to release grasping. Demanda algum esforço para soltar a fixação. It takes less and less the further you progress along the path of shamatha. Demanda menos e menos esforço à medida que você avança no caminho de shamatha. Until, in terms of shamatha, it's effortless. Até que a shamatha propriamente é sem esforço.
In 9 stages leading to shamatha, the 9th stage is completely effortless. Dos 9 estágios lá que levam a shamatha, o 9º é completamente sem esforço. But just for shamatha. Mas apenas para a shamatha. Then you practice vipassana. That takes some effort. E daí você vai praticar vipassana. E isso demanda esforço. It's only when you've identified Rigpa and are resting in Rigpa, that's effortless, and that stays effortless. É só quando você reconhece Rigpa e repousa em Rigpa que você aí sim continua o caminho sem esforço. So like a seasoned warrior who's been through many, many battles, a seasoned meditator who's been through many battles of Nyam learns to recognize from hour to hour, day to day, how much effort now, how much, not zero, not too much. So the analogy the Buddha gave is like the lute, you know, tuning the lute, not too tight, not too loose. But it's not one right answer. For the lute, I guess there is, but it's not one right answer. From day to day, situation to situation, is this too much, too little? So you become like a master musician, always aware of your instrument, and you must know how much, what's too much, what's too little. Então, como um soldado um guerreiro, né, muito experiente, né, o praticante muito experiente também, ele aprende em cada momento quanto de esforço ele precisa aplicar. Então, na analogia do Buda, você precisa, para você afinar o instrumento, um alaúde, as cordas não podem estar muito soltas nem muito esticadas, né, para não quebrar. Mas parece que para um instrumento parece que tem um ponto ali que é o certo sempre, né? No caso da prática, não. Em cada momento, em cada situação, em cada vez que você enfrenta um niyama, em cada prática que você está fazendo, você vai precisar entender ali qual que vai ser o esforço que você vai precisar aplicar, como se você se tornasse o mestre do seu instrumento, sempre prestando atenção para saber o que você precisa fazer ali. And if you think that the practice of single-pointed mindfulness, the first, if you think that entails stopping thoughts, you haven't been listening. Se você achar que o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção bem unifocada, é parar os pensamentos, você não escutou o ensinamento. Many people believe, Muitas pessoas acreditam nisso. Tibetans, Theravada, and so forth, many people believe that when they're meditating, the idea is to stop thoughts. Muitas pessoas pensam isso. Tibetanos, Theravada, toda a gente pensa que meditar é parar os pensamentos. If thoughts are occurring, failure. If they stop, success. Se os pensamentos pararam, não, se os pensamentos continuam, você falhou. Se os pensamentos pararem, você teve sucesso. But how do you stop thoughts? Mas como é que você para os pensamentos? With a thought, I have to stop thoughts. Com o pensamento, eu tenho que parar de pensar. And then you find you can't. Aí você descobre que você não consegue. Because you tell the mind, I want you to be quiet. Você fala para a mente, eu quero que você fique quieta. And the mind says, you shut up. E a mente fala assim, cala a boca você. Now you're going to start having a conversation. E aí você começa uma conversa ali. Hopeless. Não tem esperança nenhuma disso dar certo. So that is not the highest view in meditation. Então essa não é a visão mais elevada. The functioning of the channels and elements, the nadis and your 5 elements, earth, water, and so on, the whole constitution, the system of your body, the functioning of the channels and elements, for those people who are dominant in water or earth element, when they push too hard, this causes the analytical power of their minds to decline. Então, se eles se esforçarem demais na prática, o funcionamento dos canais, dos nadis e dos elementos, 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, para aquelas pessoas que têm dominância do elemento água ou do elemento terra, esse muito esforço faz com que o poder analítico de suas mentes diminua. It's like working out too hard in a gym. É como fazer muito esforço numa academia de ginástica. And when you finish your workout, you just feel like falling over. You're so tired and depleted. Quando você termina a ginástica, você sente que você está morrendo, você está super esgotado. Meditation can be just like that. A meditação pode ser igualzinha. Push, 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 push. Você força, morre. And then your intelligence, it's exhausted. Then your intelligence goes down. Aí a inteligência está exausta e daí ela simplesmente diminui. And their mindfulness then becomes stagnant,
dull, heavy, and though their body is human, the mind becomes like that of an animal, by becoming stupid and turgid. Então sua atenção plena se torna estagnada, ela fica pesada, embotada. E embora seus corpos sejam humanos, suas mentes se transformam na de um animal, estúpidas e adoecidas. With this in mind, Manjughosha Sakya Panchen, the great Sakya Pandita, wrote, "Striving only in meditation without study leads to taking rebirth as an animal." Com isso em mente, o Sakya Pandita Panchen Sakya Manjughosha escreveu: esforçar-se apenas na meditação sem estudar leva ao renascimento como animal. So this is my concern. I'm not upset, I'm not angry, but this is my concern. When people get so enthusiastic about mindfulness, that this is meditation. All you need to do is just be here now. Just be aware of whatever's coming up. Just be non-judgmental. That's it. That's all there really is meditation. That's Dzogchen, that's Zen, that's Vedanta. That's it. There's no view. There's no intelligence. Então, essa And they're not questão... even practicing virtue. And that's nothing to do with Buddhism. And then to think this is the essence of Buddhism. Then I don't want to get angry, I just want to start crying. Because if you choose to do that, there's no virtue. Where's the virtue? You're just sitting there, being non-judgmental. Often that means no discerning intelligence at all. I've seen that. No discerning, no good, no bad, no mental fictions, no virtue. No, I want to be non-judgmental. Good. That's what animals are. Get ready. Então esse que é o ponto dele com a questão do movimento mindfulness, né? Que a prática ela se resume a ficar presente com o que quer que surgir a cada momento, sem julgamento. Então não tem visão nessa prática, não tem prática de virtude. Quer dizer, você está atento ali sem discernimento do que é bom e do que é ruim, né? Então isso é o que os animais fazem, né? Uma prática que seria possível até para o animal fazer. Esse que é o ponto dele. Não é que ele fica bravo, ele quer chorar, porque na verdade as pessoas não estão avançando, não estão praticando a virtude que importa, né? So there are different constitutions relating to the 5 elements. I'll send you a page. I'll send Jian a page. It's quite interesting. Just shows for each, if you're dominant in earth, this is what it's like. And so forth for each of the 5. I'll send you, and you can share it with everybody. Okay. But if you're dominant in water element, and you push too hard, you become stupid. Então ele tem uma tabela que mostra dependendo da nossa constituição, de cada constituição, como é que a gente é, né? Então ele vai mandar para mim, eu vou traduzir e mandar para todo mundo. Então algumas pessoas com Water or earth? Is that what it says? I'm seeing a little bit of redundancy here in my translation. Does it say, just down below 359, does it say water or earth? Look in the bracketed numbers. You don't have the bracketed numbers. Oh, you don't have? Oh, that's too bad. Yeah, okay. No. Well, just. But then if they strive much too hard in the practice, in that sentence, does it say water element or earth element? Water element. Water or earth. Good. And then down below, some people who are dominant in fire or earth, is that what it says? Yeah. Okay. I'm a little bit curious because air element is missing. Yes. So I'll check that. But what it says here, and I try to be careful, but I will check this. Okay. Some people who are dominant in the fire element or earth element stray off the path. These again, pushing too hard. This is what we do. That's what we do. And so if you're dominant in fire element or earth element, they stray off the path, pushing, and their minds become muddled due to delirium, just getting a bit crazy, fainting, and so on. Então parece que tem uma redundância que ele vai checar, porque aqui onde fala no nosso texto o elemento terra, talvez seja ar, porque já falou de terra e não tem o ar aqui, né? Mas ele vai checar, depois a gente corrige se for o caso. Então, algumas pessoas com dominância do elemento fogo ou do elemento terra, que possivelmente é ar, se perdem no caminho à medida em que suas mentes ficam confusas, devido ao delírio, desmaios e assim por diante. My intuition tells me it should read fire or air. Yeah, seems... That makes a lot of sense to me, but I will check. Okay. And sometimes in the Tibetan text, sometimes there are typos. Also can happen. Okay. So, what does it say there? I can't hear. Fire constitution, oil and air. It does say air.
Which text thank do you. you have? Do you have the book? Oh, Good. yeah, the book. Then that's more definitive. Good, please correct it. Yeah. This should be... But this is the last version sent I'll by check Eva. again, but thank you. That's very helpful. But I will just go check, because I Okay. have the Tibetan Yes. on my laptop. Okay. But it makes more sense for this to be fire and Yes. air. Uh-huh. So I'll check. Good. Okay. Hola, so cut through your false assumptions by inseparably devoting yourself to a sublime spiritual guide who knows how to teach the essential points of this path correctly. Portanto, elimine suas falsas suposições, dedicando-se inseparavelmente a um guia espiritual sublime que saiba ensinar os pontos essenciais desse caminho corretamente. Even if you lack such good fortune, the good fortune of, specifically now, they're very important, even if you lack such good fortune of having a sublime spiritual guide who knows how to teach the essential points of this path correctly. Frankly, they're quite rare. So if you don't have the good fortune to have such a guide, even if you lack such good fortune, it is indispensable that you, without falling into indolence, just starting to flake out, and then just unraveling, without falling into indolence, properly seek out and familiarize yourself with the practical instructions of the Vidyadharas of the past who have achieved samadhis by way of this path. Então, mesmo que você não tenha a boa fortuna de ter um guia espiritual sublime que saiba ensinar os pontos essenciais desse caminho corretamente, que o Lama diz que hoje em dia são raros realmente, né? Mesmo que você não tenha boa fortuna de ter um mestre assim, é indispensável que, sem cair na indolência, né, sem relaxar, relaxar no sentido de deixar para lá, procure se familiarizar adequadamente com as instruções práticas dos Vidyadharas do passado que alcançaram siddhis através desse caminho. 38 years ago, I had the good fortune to train for a few months very intensively, 5 hours a day, in Pune, India, with the yogin B.K.S. Iyengar. I trained with him. 28 years ago. 38 years. 38. Então, 38 anos atrás, ele teve a sorte, a boa fortuna de treinar com o Iyengar em Pune, na Índia. He's brilliant. Ele era brilhante. Very tough. He's not everybody's cup of tea, but he was brilliant. Muito duro. Ele não servia chazinho assim, mas ele era super duro, mas brilhante. And he had an aphorism I've never forgotten. E ele tinha um aforismo que o Lama nunca mais esqueceu. Better follow a good book than a bad teacher. Melhor seguir um bom livro do que um professor ruim. That's what he's saying here. É o que ele estava dizendo aqui. If you don't have a qualified guide who really knows the essential elements of this path, then follow what he wrote here. He's a Vidyadhara. Follow what he said. Rather than people who don't have that insight, don't know, better to follow a good book than a teacher who doesn't know. Então, se você não tiver um professor que sabe, que conhece verdadeiramente o caminho, melhor você seguir o que está escrito aqui. O do John Limpa era um Vidyadhara. Então, melhor a gente estudar o livro do que seguir um professor que sabe, que sabe, mas não sabe. That's very important. Isso é muito importante. Save you a lot of time. Economiza um bom tempo nosso. Well, so let's come back at 10:40. Então, a gente volta às 10h40. Pronto, queridos. Eu sei que a Cristina já foi, o Darcy também. Mas a gente viu, né? É interessante a gente ter visto esse comentário dele, né? Nesse ponto, assim. Essa advertência, né? Que o próprio do John Limpa faz no Tantra Vajra. E ele já fez também no Vajrayana, falando de mestres tolos, que a gente tinha que ter esse cuidado. Mas nesse aqui ele é bem claro, assim, né? De você realmente buscar os ensinamentos no caminho do Dzogchen dos mestres realizados. Se você não tem a boa fortuna de encontrar um fisicamente, a gente encontra os textos, né? Por isso que os mestres também, no caminho do budismo tibetano principalmente, eles têm muita apreciação com os textos, né? Que os Vidyadharas deixaram. Os grandes mestres deixaram, Tilopa, Naropa, Longchenpa, porque eles foram mestres realizados, deixaram um caminho ali escrito. Se a gente tem a boa fortuna de encontrar mestres em carne e osso, que a gente tem as transmissões, que a gente tem mesmo que ele fala, como ele falou, online, né? Por exemplo, eu tenho recebido ensinamentos de Mingyur Rinpoche, a gente tem recebido ensinamentos do Eric Pema Khonsang, online. É como se ele estivesse aqui junto da gente, apesar de a gente sempre ter esse contato, mas como ele tem a vivência, quando a gente encontra um mestre desse, que a gente
está na presença deles, seja, né, fisicamente ou não, mas online, e a gente recebe o ensinamento diretamente ali, né, em tempo real, esses ensinamentos têm o poder de ser muito efetivos para nós, assim, entende? Tem o poder de ser muito efetivos, de abrir a nossa mente, remover obstáculos. E aí, claro, com a nossa própria prática, com o nosso estudo, com o nosso empenho, a gente vai, digamos assim, ganhando confiança, porque a gente vai entendendo e vai praticando, vai entendendo e vai praticando. E se tem a oportunidade de perguntar, né, por exemplo, nesses ensinamentos, a gente tem essa oportunidade de fazer as perguntas, tirar alguma dúvida que surgirem. Então, a gente vai encaminhando, né? Quanto mais a gente vai tendo confiança, mais um sentido de certeza vai tocando em nós, como a gente chegar no ponto da gente suma de ir para um retiro a 5.000 metros de altitude, sozinha, 3 anos, num período que ela não ia nem sair da caverna, conseguir sair por conta do gelo, e ela, inclusive o mestre dela morreu durante um retiro dela de 3 anos, né, parece, ela conta a história do retiro dela, e dos retiros, né, que ela fez, acho que 3 retiros de 3 anos, né, ela fez uns 12 anos de retiro, de Jetsuma Tenzipal. E então, assim, a gente vai ganhando confiança, né? Vai ganhando confiança, né? Pela nossa própria prática. A nossa prática é que vai gerar, de fato, a confiança e a devoção nesse sentido, né? Porque a gente começa a estar tão confiante que a gente começa a ter nossa mente começa a se encontrar com a mente dos siddhas, né? Dos vidyadharas, né? Assim, né? Porque a gente está se aproximando desse lugar de reconhecimento, que é a nossa própria consciência, né? Foi o caminho que eles fizeram, né? Encontrar essa experiência de base. E à medida que a gente vai encontrando, mesmo que de forma fugaz, assim, a gente vai ganhando confiança, né? Os ensinamentos a gente vai compreendendo mais rapidamente, né? Então, queridos, era isso para hoje. Se a gente ficou com algumas perguntas, a gente anota. A gente, né, depois contempla um pouco as perguntas que forem surgindo e a gente anota quando a gente tiver a oportunidade da gente aprofundar isso, seja, né, com o Eric, com o que a gente vai ter, quem vai fazer o body training, porque ele vai falar do caminho, ele vai apontar para a natureza da mente também, né? Mas de uma forma mais, um caminho mais passo a passo, mais delicado, assim, a forma que ele está apresentando, né? O caminho do John Limp é um caminho muito mais direto, assim, mas pode ser que a gente encontre obstáculos aí, um pouco, né? Mas a gente vai... Por isso que é a importância da gente encontrar mestres que convergem para o mesmo caminho, porque vão nos ajudando, assim. A gente escuta um aqui, o outro ali, o outro aqui, aquilo, uau, pá! E a gente vai removendo os obstáculos na nossa própria compreensão, a linguagem não só falada, mas a linguagem física, sutil, nos afeta também. Então, por isso é legal, às vezes, a gente encontrar alguns mestres diferentes, porque tem essa coisa da linguagem sutil também, que se comunica conosco, né? Entende? E aí a gente vai andando, certo? Até o momento que a gente se torna o nosso próprio mestre. Como o Buda fala, né? Você é o seu próprio mestre, no final das contas, né? Ninguém pode fazer isso por você. Nem o Buda. Tá bom? Então tá, queridos. Vamos fazer a nossa dedicação? Que já andamos bastante aqui no tempo. Desculpem aí eu abusar um pouquinho, mas é porque é bom fechar assim, né? Esse ensinamento tinha pra gente fechar ele aqui agora. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar suas preces. Fazer rapidinho a dedicação. Vou botar aqui. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Chizipani Tobnini Pedranam Panjeshin Que Ganachi Balon Trupai Si Petsole Droa
por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Adhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adilho de dar Orgin Lama de Gune, Droati Kemalupade, Sala Gopasho. Obrigada, queridos, pela companhia. Obrigado. Até, Obrigada. até domingo. Tchau, todos. Até qualquer Boa hora. semana Beijo, para queridos. todos. Boa semana para vocês também. Boa prática. Na almofada e fora da almofada. Obrigada, Flori. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, queridos.